Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para honra e glória do nosso Jesus Cristo nessa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! Hoje estamos aqui em João capítulo 19, versículo 28 ao 42, a morte de Jesus. E é um capítulo muito interessante, porque justamente cumpre, mesmo na morte, o Messias está ali cumprindo tudo aquilo que a lei disse a respeito dele, de forma totalmente conjunta. Então, assim, vale muito a pena a gente buscar entender esse momento e passar por ele, assim, buscando muito de Deus, a sabedoria que ele tem para nós nos dias de hoje também. Então é isso. O contexto é esse: Jesus ele já tinha sido crucificado, Jesus já tinha sido morto, e a gente está exatamente nesse momento. Que aqui está sendo dado o relato da morte de Jesus. E assim, uma coisa muito interessante é o seguinte: não é dado, não, essa história aqui, o relato da história de Cristo, ela não é feita baseado no que alguém quer, ou no que alguém acha, ou no que alguém, tipo assim, sentou e fez. Mas ela é feita e baseada naquilo que as pessoas que estavam ali vendo, ouvindo, presenciando, pelo que elas próprias passaram e presenciaram. Tanto que tem momentos aqui que literalmente é só relato. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. É justamente a narrativa acima dos fatos reais que aconteceram de forma linear. Então, assim, isso mostra realmente que o Senhor está presente, que está revelando-se a nós de forma genuína. Então, assim, vamos começar. João capítulo 19, versículo 28 ao 42, a morte de Jesus. Mais tarde, ou seja, depois ali da crucificação de Jesus, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenham sede. Esse aqui é o momento, literalmente, onde Jesus está na cruz. E aí, depois que ele já estava ali crucificado, já tinha apresentado ali João, sua mãe a João, uma nova família se formou, Jesus cuidando ali do direito do órfão, do direito da viúva, ali cuidando da sua mãe, honrando o pai, honrando a mãe, cumprindo a lei. Depois de passar tudo isso, Jesus estava ali em cima da cruz, e sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, disse Jesus: tenho sede. Em Salmos capítulo 22, versículo 1, está escrito assim: meu Deus, por que me abandonaste? Outra tradução está escrito: meu Deus, por que me desamparaste? Isso demonstra o sofrimento extremo de Jesus na cruz, conforme previsto nos Salmos. Êxodo capítulo 17, versículo 1 diz: o povo clama a Moisés: Moisés, leva-nos ao lugar onde possamos beber água. A sede de Jesus na cruz é comparada à sede do povo de Israel no deserto, simbolizando a sua disposição em suportar o sofrimento para a salvação de toda a humanidade. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O peso da nossa paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. A sede de Jesus pode ser vista como uma metáfora para o sofrimento que ele suportou, para trazer a paz e a cura para toda a humanidade, conforme profetizado em Isaías. A sede de Jesus foi um ato consciente de cumprimento das Escrituras, demonstrando a sua obediência ao plano do Senhor, ao plano divino. A sede de Jesus ecoa o sofrimento humano, simbolizando a sua identificação com a dor e com a aflição humana. Jesus estava ali não de forma espiritual apenas. Jesus estava ali não de forma metafísica apenas, não de forma extracorpórea apenas, não. Jesus estava ali em corpo e em sangue. Ou seja, ele sentiu sede. E justamente ele está mostrando, se ele sentiu sede, ele também sentiu dor. Se ele sentiu sede, ele também sentiu aflição. Se ele sentiu sede, ele também sentiu cansaço.
Se ele sentiu sede, ele também sentiu desonra. Porque tudo isso faz parte dos sentimentos humanos. Tudo isso faz parte da humanidade. Justamente Jesus fala, tenho sede para mostrar para nós que ele estava ali como ser humano. E estava cumprindo aquilo também como ser humano. A sede de Jesus é um lembrete de seu sacrifício voluntário na cruz, que trouxe a paz e cura e redenção para todos aqueles que nele crê. Então, assim, a sede de Jesus nos deixa claro que, de fato, ele estava ali em corpo e em sangue. Que, de fato, ele estava ali materialmente, fisicamente cumprindo aquilo. Estava ali uma vasilha, versículo 19. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela. Ou seja, colocaram uma esponja nessa vasilha cheia de vinagre. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Salmos capítulo 69, versículo 21. Ele entregou-me vinagre para beber. Salmo 69, capítulo 21. Capítulo 69, versículo 21. Ele entregou-me vinagre para beber. Esse é um vínculo mais direto. O salmista do Salmo 69 é um lamento de Davi, onde ele descreve seu sofrimento e a traição dos seus inimigos. A referência ao vinagre é interpretada como uma alusão ao sofrimento extremo de Jesus experimentado na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 11. Eu ofereci as minhas bochechas aos açoites e foi moído e fui moído pelos meus iniquidades. O texto ficou errado aqui. As minhas dores foram satisfeitas. Embora não mencione vinagre diretamente, o versículo descreve o sofrimento de Jesus como sacrifício para a redenção, o que se encaixa no contexto de oferecer o vinagre como alívio temporário da dor, do sofrimento. A profecia sobre o sofrimento do Messias. Diversas profecias no Antigo Testamento descrevem o sofrimento do Messias, incluindo a ideia de que ele seria amargamente atormentado. Presta atenção nisso, amargamente atormentado. A oferta de vinagre pode ser vista como uma representação simbólica desse sofrimento. Um lembrete da dor física e emocional que Jesus suportou. A oferta de vinagre a Jesus é um cumprimento literal do Salmo 69, versículo 21, demonstrando a precisão das profecias sobre o Messias. Você vê, Isaías ele veio mais ou menos há 3.000 anos antes de Jesus. E há 3.000 anos ele já deixou claro, olha, ofereceu-me vinagre. E é exatamente que Jesus está na cruz e está falando, olha, tenho sede, pronto, bora dar vinagre para Jesus. Olha a precisão disso. O vinagre, conhecido por seu sabor muito amargo, simboliza o sofrimento físico e o sofrimento emocional extremo que Jesus suportou na cruz. Então, assim, gente, Jesus ele não suportou só dor e dificuldade na carne, mas Jesus suportou também dor e dificuldade no espírito. A sua alma estava afligida. Ele mentalmente, emocionalmente, estava ali numa situação muito difícil. Estava sendo humilhado. Estava sendo totalmente... Estava servindo de lixo humano. Inclusive está escrito que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está debaixo da maldição de Deus. Ou seja, Jesus estava carregando ali toda a maldição daqueles que creem nele. Naquele momento. Versículo 30. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Jesus provou o vinagre. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Ó, está consumado. Inclusive em grego está escrito tetelestai. Tetelestai é o seguinte, é uma expressão em grego que diz assim, se uma pessoa foi mandada para uma missão, por exemplo, meu filho, minha filha, vai comprar pão, café e ovos. E aí o filho, a filha, vai lá comprar pão, café e ovos.
Se o filho ou a filha comprar só pão e café, mas não comprar os ovos, ele não cumpriu a missão toda. Agora, se o filho comprar o pão, café e ovos, ele vai poder voltar para casa e aí vai poder falar, pai, tetelestai. Tetelestai é totalmente cumprido, totalmente consumado, totalmente resolvido, totalmente cumprido. E foi exatamente o que Jesus disse. Jesus falou, está consumado. Tetelestai. Totalmente foi cumprido tudo o que estava escrito a respeito. Acabou. Foi tudo cumprido. Foi tudo resolvido. Está resolvido. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. A última palavra de Jesus. Está consumado. Curvou a cabeça, entregou o Espírito. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Guardai-o até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da comunidade de Israel o matará ao pôr do sol. Foi exatamente isso que aconteceu. Ao pôr do sol, um pouco antes do pôr do sol, Jesus entregou o Espírito a Deus. Isso foi por volta das 3 horas. 3 horas da tarde, às 15 horas. Foi a hora que Jesus voltou ao Pai. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado, ou seja, foi perfurado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha Jesus, transpassado, ferido, esmagado, moído pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Mas, mesmo assim, através de tudo isso, Jesus se alegrou, porque isso foi o que nos levou de volta ao Pai. A conexão que foi perdida em Adão voltou. Salmos capítulo 22, versículo 31. Proclamarão a sua justiça a um povo que ainda não nasceu, pois Deus agiu. Gente, você consegue ver e entender que o tempo inteiro Deus ele deixa claro que vai existir um novo povo, vai existir uma nova nação, vai existir um novo povo que ainda não nasceu, como está escrito em Salmos capítulo 22, versículo 31. Proclamarão a sua justiça a um povo que ainda não nasceu, pois ele agiu, pois Deus agiu. Isso aqui é literalmente Deus mostrando, olha, a minha salvação, ela é para todos aqueles que creem em Cristo. A minha salvação, ela é para todos aqueles que creem na mensagem de Jesus. Se a mensagem de Jesus chegou até você e você concorda e você crê, ela é para você. Se a mensagem de Jesus ela chegou até você, ela queima no seu coração. Se você crê em Cristo, se você busca Cristo, se você entende que Jesus é o único caminho, verdade e vida, a mensagem é para você. Jesus morreu por você. E é exatamente o que Deus está dizendo. Pois Deus agiu. Não somos nós que vamos até Deus. Não somos nós que buscamos a Deus. Mas é Ele que vem até nós. É Ele que nos busca. É Ele que vai atrás de nós. É Ele quem nos vai no mais profundo do inferno e nos arranca de lá. E nos leva para o reino do seu Filho amado. Jesus é o Cordeiro Pascal sem defeito, cumprindo o sacrifício definitivo pelos pecados, como prefigurado na Páscoa e profetizado por Isaías e Davi. Versículo 69, capítulo 21. Puseram fel na minha comida. Fel é algo amargo, é algo ruim, é algo insípido, é algo que não dá para comer, é algo ruim. Puseram fel na minha comida. E para matar minha sede, deram-me o quê? E para matar minha sede, deram-me vinagre. Salmo 69, versículo 21. Gente, olha isso aqui. Olha a clareza, olha a assertividade. Olha
o grau de perfeição que Jesus cumpriu. Uma profecia feita há 3.000 anos, há 4.000 anos, há 2.000 anos antes de Jesus, estava aqui sendo cumprida. Na cruz, puseram-me fel na minha comida. E para matar minha sede, deram-me vinagre. Tudo isso escrito no contexto da perseguição que ele estava sofrendo. Tudo isso escrito no contexto da perseguição que o Messias de Deus sofreria. Tudo isso no contexto de Deus falando, eu mandei o meu Salvador, mas vocês rejeitaram. Isaías capítulo 53, versículo 12. Por isso, eu dei-lhe uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida. Gente, derramar a sua vida é derramar seu sangue, porque a vida está no sangue. Derramou a sua vida até a morte, ou seja, derramou seu sangue até a morte. E foi contado entre os transgressores. Jesus ele morreu no meio de 2 transgressores, no meio de 2 ladrões. E justamente isso mostra como a profecia escrita a respeito dele é tão perfeita. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, um ungido será morto. Depois das 62 semanas, um ungido será morto. Ungido de Deus será morto. Interessante é que a palavra o ungido está escrito em maiúsculo, mostrando justamente estar fazendo referência ao Messias ungido de Deus. Depois das 62 semanas, o ungido de Deus será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, ele vai ser arrancado da terra, ele vai ser cortado da terra, ele vai ser tirado da terra. Tudo isso mostra que Deus estava deixando muito claro. O Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai ser morto. Ele vai ser tirado. A sua vida vai ser arrancada. Jesus, o Messias, será morto. É justamente as profecias cumprindo e deixando muito claro isso. Mostrando que o Messias, ele vai ser odiado, rejeitado e morto pelo povo. Gente, hoje nós estamos em 2025. Eu não sei, eu não posso dizer, vai ser ano tal, que o falso Messias, que o falso profeta, que a besta vai se manifestar. Eu não posso dizer, vai ser ano tal, vai ser dia tal. Mas vai acontecer daqui a algum tempo que vai surgir um homem. E esse homem, ele vai ser amado, ele vai ser proclamado, ele vai ser enaltecido. As nações, a mídia, os poderes, os governos vai amar esse homem. E todos vão dizer que esse homem é o Salvador do mundo. E todos vão aceitar esse homem como Salvador do mundo. Mas não se enganem, esse é o próprio anticristo. Esse é o próprio filho de Satanás. Esse é o próprio filho da perdição. Por quê? Porque está escrito aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido de Deus será morto, porque ele será rejeitado pelo mundo. Ele será odiado pelo mundo. O ungido de Deus será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, o tempo inteiro a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 53, versículo 12, por isso darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porque Jesus, o Messias, derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. A palavra de Deus deixa muito claro o tempo inteiro que Jesus, o Messias, ele seria rejeitado e seria morto. E seria odiado e seria morto. Então foi o que aconteceu. Jesus foi rejeitado, odiado e morto. Agora, o mundo vai amar o anticristo. O mundo vai adorar o anticristo. O mundo vai ter o anticristo como o servo perfeito, o homem salvador, aquele que salva o mundo, aquele que cura o mundo, aquele que é bom. Mas não se engane, ele é o filho da perdição. Quando vocês ouvirem a mídia aclamando esse homem, as pessoas aclamando esse homem, a política aclamando esse homem, não se enganem. Esse é o próprio anticristo. E ele vai, no início, ali o reinado dele vai ser ali um reinado de mais ou menos, em tese, né? Segundo algumas linhas do Apocalipse, ele vai ter um reinado de 7 anos, pelo menos de forma pública. E no meio desses 7 anos, nos 3 anos e meio, aí sim ele vai começar a perseguição contra os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não vão se curvar para ele. Os cristãos
vão ser justamente aqueles que vão se opor ao anticristo. Então, assim, presta muita atenção. Quando isso acontecer, a perseguição vai começar pesadamente contra os cristãos. E fato é, o Messias, ele tinha que vir como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, para ser rejeitado. Para daí sim, na segunda volta dele, para nos buscar, aí ele traz o cetro de justiça. O ato de Jesus receber vinagre e declarar está consumado mostra o cumprimento literal das profecias sobre o sofrimento e a morte do Messias. O fim da antiga aliança e o início da nova e eterna aliança para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus justamente ele mostra, olha, a nova aliança, a antiga aliança acabou. Agora nós estamos vivendo a nova e eterna aliança. A antiga aliança era feita por paus e pedras, que era suficiente apenas para encobrir o pecado. A nova e eterna aliança ela é feita pelo sangue do próprio Deus, que ela é suficiente para pagar e perdoar todos os pecados. E agora, a partir disso, sermos filhos do próprio Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que virão dias, assim diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Olha Deus falando, vai chegar dias, vai chegar tempos, vai chegar momentos que eu, Deus, eu vou fazer uma nova e eterna aliança. Farei essa aliança, inclusive, com a comunidade de Israel, ou seja, os filhos de Abraão, e com a comunidade de Judá. Por que a comunidade de Judá? Porque justamente na comunidade de Judá, ali naquele grupo, naquele ambiente ali, que é o reino justamente mais do norte, nessa comunidade é onde tem os samaritanos. E justamente se a gente for pegar os samaritanos, samaritano é todo qualquer tipo de grupo que busca seguir a Torá, a lei do Senhor, mas que para os judeus não é aceito como judeu. Por quê? Porque para o judeu aceitar o outro como judeu, ele precisa ter nascido de pai e mãe judeu, para daí de fato o filho ser judeu. Então, quando, por exemplo, o homem se casa com a mulher e ela é judia e ele não é, ou ele é judeu e ela não é, eles, na conotação religiosa do judaísmo, da antiga aliança, eles não são judeus, eles são samaritanos. Eles fazem parte ali da comunidade de Judá, né? A comunidade teoricamente mais a parte de Israel. Eles para o mundo eles não são, para o mundo eles são judeus, mas para a comunidade de Israel, para os filhos de Abraão, eles não são judeus, eles são samaritanos. E justamente para eles poderem, né, passar a ser judeus, é necessário que os filhos e que os netos venham a ser judeus. Tanto que foi o que aconteceu mais ou menos com Davi. O pai de Davi, ele era, no caso, ele era neto de Raabe. E, por sua vez, ela não era judia. Então, mas é aí que tá. Ela se casou, né, com judeus e tal, e daí ela teve um filho, ela teve uma filha e tal, e essa filha se casou com Boaz. E justamente Boaz era judeu. Ele se casou com Noemi, se eu não me engano. E aí sim, eles passaram a ter um filho, que era Jessé, e aí Jessé teve um outro filho que foi Davi. Então, assim, a linhagem um pouquinho anterior a Davi era de samaritano. Não era judeu puro, porque o pai e a mãe não eram judeu. Ou o pai era judeu, a mãe não era, ou a mãe era judeu e o pai não era. Mas aí que tá, de Jessé para frente, passou todos a serem judeus. Mas o que Deus está dizendo é, eu vou fazer uma nova aliança com os judeus e com os que não são judeus. E essa é a nova e eterna aliança, tanto com os judeus quanto os que não são judeus. Por isso que a gente tem que se amar e se respeitar e se cuidar. Tanto nós que somos filhos de Deus pelo sangue, quanto nós que somos filhos de Deus pela fé. Tanto nós que somos filhos de Deus pela aliança antiga, abraâmica, quanto nós que somos filhos de Deus pela aliança nova e eterna da circuncisão do coração que o Espírito do Senhor faz em nós. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e tudo que há. Por isso que Jesus está dizendo, por isso que Jesus falou, está consumado. A antiga aliança acabou. A nova e eterna começou.
está consumado. Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, ou seja, sobre os judeus. E quem? E sobre os habitantes de Jerusalém. Gente, Jerusalém, ela sempre foi casa, principalmente dos judeus, mas também de árabes, também de pessoas ali de todo mundo, inclusive comerciantes que vinham do extremo. Então, assim, Jerusalém sempre foi uma cidade multicultural. E Deus está deixando claro, e sobre a casa de Davi, ou seja, e sobre os judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém, ou seja, e sobre todos, eu derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Deus está deixando muito claro, olha, eu vou derramar meu espírito sem reserva para todos. Eu vou derramar meu espírito sem reserva para todos aqueles que creem em Jesus. Eu vou derramar meu espírito. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque nesse dia se fará a propiciação por vocês, para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Olha Deus já deixando claro. Vai chegar um tempo, vai chegar um momento, vai chegar uma circunstância, vai chegar uma nova aliança que eu vou fazer para vocês. Que vocês serão limpos, que vocês serão purificados, que vocês serão puros, que vocês serão limpos e purificados de todo pecado. É Deus deixando isso claro, gente. É Deus mostrando, olha, vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. A morte de Jesus sela a nova e eterna aliança, substituindo o sacrifício do Antigo Testamento por um único sacrifício, único e definitivo. Gente, antigamente era necessário que todo ano fosse feito o sacrifício pelo povo de Israel. Era necessário que sempre que a pessoa tivesse algum pecado ali, ela fosse até o sumo sacerdote, levasse o animal para ela poder ser purificada. Através de Jesus, tudo isso acabou. Por quê? Porque Jesus é o único sacrifício que Deus aceitou. O único sacrifício único e poderoso. O único sacrifício capaz não apenas de encobrir o pecado, mas de pagar e perdoar. Jesus é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus cumpre o papel do Cordeiro Pascal, realizando o sacrifício perfeito, prefigurado no Antigo Testamento. Tudo aquilo que tinha sido escrito a respeito de como deveria ser o sacrifício, Jesus cumpriu. De forma perfeita, de forma exata. A morte de Jesus cumpre literalmente as profecias messiânicas sobre o sofrimento e a redenção do povo. Quando Jesus falou, está consumado, Jesus encerra a antiga aliança e inaugura a nova e eterna aliança, oferecendo redenção definitiva a todos que nele creem. Então, assim, a antiga aliança, ela era poderosa para encobrir o pecado. E a nova e eterna aliança, ela é poderosa para pagar e perdoar o pecado. E Jesus, ele fala, está consumado, é justamente está cumprido. Vamos agora para a nova e eterna aliança. Versículo 31. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado, um Shabá. Ou seja, era sexta-feira. E justamente o próximo dia seria um sábado. Isso tudo aconteceu em uma sexta-feira. A morte de Jesus aconteceu na sexta-feira. Era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um Shabá, um sábado. Especialmente sagrado. Ou seja, seria um sábado, não apenas um sábado comum. Seria um sábado de sábado. Ou seja, seria um sábado que tinha mais uma comemoração, que era a Páscoa. Que coisa linda. Sábado de sábado. Até você ver como Deus ele faz coisas certas. Até um dia para poder ser um sábado, ou seja, o descanso, mas não só o descanso, mas o descanso do descanso, a Páscoa. Até isso Deus fez. Era o dia da preparação.
Opa, parece que a internet caiu aqui. Meu Deus, tomara que a internet não tenha caído. Porque é horrível, né? Quando a internet cai. Opa, caiu não. Tomara que a internet não tenha caído. Apareceu uma mensagem aqui pra mim. E caiu. A internet caiu. Mas ó, pode ficar tranquilo. Vocês estão ouvindo o áudio. Pode ficar tranquilo que em nome de Jesus a gente vai continuar. Vamos continuar aqui. É só o tempo de a internet aqui voltar. Tivemos um probleminha aqui na internet, mas vamos continuar. Opa, parece que voltou. Parece que voltou. Espero que tenha voltado. Ô, Senhor, ajuda. Aí, voltou. Graças a Deus. Vamos continuar. Eu vou continuar só no áudio aqui, mas graças a Deus a internet voltou, então vamos continuar. Era dia da preparação, ou seja, era sexta-feira. E o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Especialmente sagrado. Como não queriam que o corpo permanecesse na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os seus corpos. Lei sobre os corpos pendurados. Presta atenção nisso aqui. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, ou seja, pendurado em uma cruz, o corpo dele não deverá permanecer ali durante a noite. Sepultem-no no mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. É maldito. A preocupação dos judeus em retirar os corpos antes do sábado cumpre a lei de Deuteronômio, que proíbe deixar os corpos pendurados após a execução, para não contaminar a terra. O Cordeiro Pascal não deveria ter ossos quebrados. Êxodo capítulo 12, versículo 46 e Números capítulo 9, versículo 16. O cordeiro deverá ser comido dentro da casa e não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa. E não quebrem os seus e não quebrem nenhum dos seus ossos. Ou seja, Deus já deixou claro, os ossos do cordeiro pascal não podem ser cortados, não podem ser quebrados. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus não teve nenhum osso quebrado. Embora o pedido fosse para quebrar as pernas dos crucificados, o pedido que Pilatos, os judeus fizeram, Jesus, o Cordeiro de Deus, teve os seus ossos preservados, cumprindo a profecia do Cordeiro Pascal. Aí você vê, era dia da preparação, os judeus pediram a Pilatos para mandar quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Ou seja, mesmo havendo pedido para quebrar os ossos, Jesus não teve seus ossos quebrados. O sábado como dia sagrado, Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 10. Lembre-te do dia de sábado, que é o quarto mandamento, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. O sábado era um dia sagrado, e qualquer impureza, como corpos expostos, deveria ser evitado para manter a santidade do dia. Por isso que os judeus pediam a Pilatos para quebrar as pernas dele, para os crucificados morrerem logo e logo os corpos serem retirados. Versículo 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida as dos outros. Mas as do outro, ou seja, quebrou a do primeiro homem, quebrou a do terceiro, mas Jesus estava no meio. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Cumprindo justamente a profecia. Glória a Deus. Versículo 34. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança
e logo saiu sangue e água. Glória a Deus. Água e sangue como um símbolo de purificação e expiação pelos pecados. Levítico capítulo 14, versículos 6 e 7, e 1 João, capítulo 5 e 6, diz essa importância do sangue e da água com a purificação. E aí, estamos em Levítico. O sumo sacerdote pegará o pássaro vivo e mergulhará junto com a madeira de cedro. Esse era uma cerimônia para purificação. O pano vermelho e o isopo no sangue do pássaro, que foi morto sobre as águas correntes. 7 vezes aspergirá aquele que vai ser purificado da lepra e o declarará puro. Levítico capítulo 14, versículos 6 e 7. Ou seja, essa era um ritual de limpeza, de purificação que Deus instituiu para que as pessoas pudessem ser puras. A saída do sangue da água do lado de Jesus simboliza a purificação e a expiação. Temas centrais nos rituais do Antigo Testamento, apontando para a obra redentora em Cristo. É Cristo quem nos redime, é Cristo quem nos purifica, é Cristo quem nos limpa, é Cristo quem literalmente nos limpa de dentro para fora. Versículo 35. Versículo 35. Aquele que ouviu, disso deu testemunho. E o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. E dela testemunha para que vocês creiam. Olha o relato. Aquele que ouviu, ou seja, aquele que está escrevendo, aquele que está escrevendo e viu isso, está testemunhando. E disso deu testemunho. E seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que ele está dizendo a verdade. E dela testemunha para que vocês também creiam. Ou seja, eu estou vendo isso, eu estou testemunhando isso, eu estou escrevendo isso para que vocês também creiam. Versículo 36. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse toda a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso quem escreveu tudo foi João. Versículo 37. E como diz a Escritura, em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. É João dizendo, olha, eu estou vendo que ele foi transpassado. Eu estou vendo que nenhum osso dele foi quebrado. Eu estou vendo que ele está cumprindo literalmente a lei. Eu estou vendo isso, eu estou vivendo isso, eu estou escrevendo para que vocês também creiam. Eu, como judeu, estou presenciando isso. E garanto que isso é a realidade. Porque eu estou aqui cumprindo. Eu estou aqui vendo isso. E vendo Jesus cumprir isso. Eu sou testemunho disso. Eu sou testemunha do que está acontecendo. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente. E aí você vê, Jesus ele tinha discípulos tanto públicos quanto secretos. Jesus nos chama. Às vezes a gente pode ter uma fé para sermos públicos, às vezes a gente pode ter uma fé para não sermos públicos. Mas Jesus nos chama e ele quer relacionamento conosco. José de Arimateia era discípulo, mas era secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo de... Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Sepultamento digno dos justos. Deuteronômio capítulo 41, ou capítulo 21, versículo 22. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, o corpo dele não deverá permanecer ali durante a noite. Sepultem-no no mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para herança. A lei exigia que o corpo de um executado fosse retirado e sepultado no mesmo dia, para não contaminar a terra. José de Arimateia cumpre essa lei ao pedir que o corpo de Jesus, ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo. O Messias estaria com os ricos em sua morte.
Isaías capítulo 53, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ou seja, perdoa, gente. Ou seja, estava escrito que em sua morte Jesus estaria com os ricos. Está escrito que o Messias, está escrito que o Messias seria morto com os transgressores, mas seria levado, seria sepultado com os ricos. Só pode ser Jesus. Porque o anticristo que vai vir, ele vai ser amado e não vai ser morto. Não vai acontecer esse tipo de coisa. E outras pessoas vão amar. Enfim. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Ele foi morto com os ímpios, mas foi sepultado com... Ele foi morto com os ímpios, mas foi sepultado com os ricos. Isaías profetizou que o servo sofredor, o Messias, seria sepultado com os ricos. José de Arimateia era um homem muito rico. Isso está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 54. Capítulo 27, versículo 57. José de Arimateia era um homem muito rico. E ele pediu o corpo de Jesus e sepultou Jesus, cumprindo essa profecia ao sepultar Jesus. Ou seja, até a morte de Jesus, até isso Jesus cumpriu. Aí você vê, não é Jesus que vive, mas é Deus que vive em Jesus para cumprir todas as coisas. Nesse momento, Jesus já tinha sido morto. Mas a mão de Deus, a soberania de Deus continua, cumprindo todo o plano de Deus. Coragem para honrar o ungido de Deus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 12, versículo 14. Esse aqui foi um texto onde Davi, ele honrou Jonatas e Saul. Onde eles tiveram coragem para honrar e dar um enterro digno ao antigo rei de Israel e a seu filho. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Trouxeram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas e os sepultaram. Assim Deus atendeu às orações em favor da terra. Assim como Davi honrou Saul e Jonatas com um sepultamento digno, José de Arimateia, mesmo com medo, demonstra coragem a honrar Jesus, o ungido de Deus, com um sepultamento digno. Aí que a gente começa a ver um monte de coisa para honra e glória do Senhor Cristo. Deus, ele quer que a gente siga a vontade dele, mesmo com medo. Deus, ele quer que a gente honre a ele, mesmo com medo. Deus, ele quer que a gente demonstre a nossa coragem, mesmo com medo. Porque coragem é agir apesar do medo. E justamente foi o que José de Arimateia fez. Mesmo com medo, ele foi lá e pediu o corpo do Messias e fez um sepultamento digno de rei para o Messias, honrando o Messias. Versículo 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Ele quem? José de Arimateia. Estava acompanhado de Nicodemos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso aqui é fantástico. Por que é fantástico? A mirra como um símbolo messiânico. Salmos capítulo 45, versículo 7 e versículo 8. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Ungiu-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. A mirra e o aloés são associados ao Messias e à realeza, apontando para a dignidade e o papel real de Jesus. Você vê, as pessoas quando eram mortas, era feito sepultamento, não era usado mirra e aloés. Primeiro porque era extremamente caro e segundo porque era dedicado aos reis. E justamente Nicodemos levou 34 quilos de mirra, aloés e misturas.
mostrando que Jesus, ele é o rei, sim. Ele foi sepultado como rei, sim. Ele teve lá o seu nome escrito como rei, cumprindo aquilo que estava escrito a respeito dele. E agora ele estava sendo sepultado como rei que Jesus é, o meu rei que Jesus é. A honra no sepultamento dos reis e pessoas importantes. Segundo a Crônicas, capítulo 16, versículo 14. Sepultaram-no no túmulo que mandar cavar para si, que mandara cavar para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre uma maca coberta de especiarias e diversos ungüentos, preparados conforme a arte do perfumista. E fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. O uso de especiarias e perfume era reservado para reis e pessoas de alta posição, mostrando a honra e respeito a eles. Nicodemos trata Jesus como um rei, ao trazer grande quantidade de mirras e aloés. Aí você vê. Nicodemos sabia que Jesus é rei. E assim Nicodemos o honrou. Nicodemos podia honrar seu dinheiro. Podia não ter gasto tanto dinheiro para fazer isso. Nicodemos podia ter honrado a sua vida enquanto Jesus estava ali e ter ficado na dele. Nicodemos podia ter simplesmente nem aparecido. Mas Nicodemos escolheu honrar Jesus. Opa, a live terminou aqui, mas vamos continuar no áudio. Nicodemos escolheu honrar Jesus com especiarias, com mirra. E com aloés, mostrando que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículo 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em uma faixa de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Faixas de linho como simbolismo de pureza e santidade. Faça a túnica de linho, o turbante de linho fino e a cintura de obra do bordador. Faça-lhe um calção de linho. Êxodo capítulo 28, versículo 38. O linho era usado nas vestes sacerdotais, simbolizando pureza e santidade. Envolver Jesus em linho destaca a sua pureza e a sua dignidade. Versículo 41. Você vê, até a roupa que Jesus usou no seu sepultamento era roupa de rei, mostrando que ele é rei e cumprindo o que estava escrito a respeito dele. Versículo 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. E aí você vê que coisa linda. O jardim como simbolismo de um novo começo. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Ora, o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha plantado um jardim no Éden, para o lado leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. O jardim remete ao Éden. Lembra do Éden? Então, o jardim que Jesus ali foi sepultado remete ao Éden. O símbolo de criação e de um novo começo. A morte e sepultamento de Jesus em um jardim aponta para o início de uma nova e eterna criação, a nova e eterna aliança, e esperança de vida a todos que nele creem. Olha que coisa linda. Versículo 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. E aí você vê, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus separa o dia certo, que é o dia da preparação. Deus separa a hora certa, que é justamente o tempo de Jesus morrer antes dos ossos serem quebrados, para justamente cumprir a lei de Deus. Deus separa ali o local certo dele ser sepultado, um local novo, que nunca ninguém usou, como era costume dos reis. Deus separa
todo a mirra, aloés, os perfumes cheirosos, como os reis eram tratados, e também uma roupa de linho toda perfeita, que só era a roupa que os sumos sacerdotes usavam, justamente mostrando que Jesus é rei e sacerdote. Que coisa linda. E é isso. Deus está no controle de tudo. E assim como Deus está no controle de todas as coisas, Ele continua no controle sobre nossas vidas. Se Deus quiser, a próxima live é João capítulo 20. A ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. É como o apóstolo Paulo disse. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Ou seja, a gente só está pregando porque Jesus ressuscitou. E a próxima live agora, se Deus quiser, é a ressurreição. João capítulo 20. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, deixa seu like para o YouTube entender e passar para frente esse conteúdo. Para que de fato Jesus venha a chegar em outras pessoas. Porque assim o evangelho é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em você, ele já não é mais sobre você, ele é sobre o outro. Então, por favor, seja útil para Jesus. Seja útil para o reino do Senhor. Seja útil para Deus. A minha parte para honra e glória do nosso Jesus Cristo eu estou fazendo aqui. Mas eu não posso fazer o que só você pode fazer, que é clicar nesse like aí para chegar em mais gente. E mais vidas serem transformadas, mais famílias serem transformadas, não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Então faz parte disso. Clica aqui em curtir e continua espalhando Jesus para o resto do mundo. E se inscreve para que você receba a notificação da próxima live para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, João capítulo 20. E é isso. Muito obrigado a você que entrou, comentou, compartilhou. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Tamo junto em nome de Jesus e até a próxima live. A ressurreição de Jesus, João capítulo 20. Let's bora que Deus é bom que importa.